Olá, tudo bem? Dentro do nosso famoso texto argumentativo, nós sabemos da capacidade do desenvolvimento de um texto dissertativo. Em ambos os casos, eu vou explorar o meu ponto de vista em cima de um determinado tema, em cima de um determinado assunto. Então, no material que você tem em mãos e no qual nós vamos debater alguns itens, nós vamos falar sobre os tipos de argumentos. Lembrando que o papel do argumento dentro de um texto dissertativo é todo aquele recurso que você possui para convencer o leitor a respeito do seu ponto de vista. Nós sabemos que o texto dissertativo ele nasce a partir do que você pensa a respeito de determinado assunto. Esse pensamento ele é caracterizado como um ponto de vista e também recebe o nome de tese, certo? O texto dissertativo ele possui basicamente três partes. A introdução, onde você geralmente vai apresentar o seu ponto de vista, o que você pensa sobre determinado tema, sobre determinado assunto. Ainda, dentro dessa introdução, você vai apenas citar quais serão os argumentos que você vai apresentar no seu texto. A introdução é o cartão de visitas de toda a sua bagagem cultural. Nós já sabemos de um papel imprescindível da leitura dentro desse contexto. Quanto mais você lê, mais você tem condições de ter posicionamento a respeito de qualquer assunto que gira ao seu redor. Dentro desse primeiro parágrafo, vai constar essa sua apresentação. É claro, nesse momento também, a escolha das palavras que você vai utilizar para articular seu pensamento conta muito. E através da escolha das palavras, também a obediência a todas as regras que pertencem à língua portuguesa, se elas estão sendo atendidas. Dentro do desenvolvimento é que vão apresentar os seus argumentos bem detalhados. E é em cima desses argumentos que eu tenho estratégias diferentes para expor esses seus argumentos. Quais são os tipos de argumentos, né? Essa estratégia torna o seu texto mais interessante e, volto a dizer, é fundamental para que a gente tenha o convencimento do meu leitor. Existe um parágrafo interessante que diz assim: o argumento é individual e pautado em sua opinião. Se você não tiver opinião, ou você acha assim, eu gosto porque eu gosto, você não vai convencer ninguém, e com certeza esse tipo de texto dissertativo, que pode ser de várias formas, desde um artigo científico, desde uma divulgação científica, ela vai nascer desse posicionamento, ok? Então a gente organizou nesse material 6 tipos de argumentos. A exemplificação é um tipo de estratégia que vai exemplificar a sua ideia, certo? Você vai contextualizar a sua ideia, vai colocar a ideia dentro de uma situação onde todo mundo tenha conhecimento, certo? E aí nós temos algumas expressões que podem muito bem caracterizar isso. Por exemplo, o próprio exemplo, a exemplo de, a título de exemplificação, como acontece no caso, etc. Dentro desse material, eu coloquei um exemplo, um texto construído, onde o argumento utilizou esse tipo de estratégia. Em 2013, milhares de manifestantes ocuparam as ruas da capital de São Paulo em reivindicação por melhorias e redução dos preços dos transportes públicos. Nota-se como fatores socioeconômicos também são responsáveis pelos casos. A Revolução Francesa, por exemplo, é considerada o símbolo de liberdade, igualdade e fraternidade, visto que mobilizou as camadas sociais infladas da crise econômica no respectivo país. Assim, é evidente que a política externa e interna influenciam na quantidade de manifestações ocorrentes. Dentro da segunda estratégia que eu tenho para apresentar o meu argumento, eu tenho uma enumeração. Eu posso citar quais são os problemas, eu posso citar quais foram as causas, eu vou encadear as minhas ideias dentro desse tipo de estratégia.
Olha o exemplo que nós apresentamos aqui, né? Em primeiro lugar, eu já estou organizando, né? É imprescindível ressaltar como a carência de medidas públicas gera a ocorrência de tal problema em sociedade. De acordo com Jürgen Habermas, filósofo alemão, para que haja a comunicação plena e o acordo de interesses, deve-se existir o agir comunicativo. No entanto, manifestações populares que possuem o objetivo de reivindicar direitos e melhorias são menosprezadas por parte da população e dos políticos, devido à ocorrência de destruição e badernas realizadas por malfeitores que não integram os movimentos. Então eu tenho aqui, certo, vários elementos que organizam as minhas ideias. Olha só a utilização de em primeiro lugar, conforme eu já acentuei, de acordo com, no entanto, eu organizei as ideias e eu, é claro, atinjo o meu objetivo de apresentar um pensamento bem articulado para o meu leitor. A terceira estratégia chama-se comparação, né? Eu vou utilizar termos como igualmente, como se, da mesma forma, bem como, assim também, assim como, do mesmo modo, tanto quanto, semelhantemente acontece com, o quando e etc. Nesse caso, o leitor vai perceber que eu estou comparando o meu argumento para fortalecer a minha tese. Olha o exemplo. Semelhantemente, essas mesmas autoridades possuem interesses financeiros na má alimentação dos brasileiros. Conforme Marx, em um mundo capitalizado, a busca pelo lucro ultrapassa valores éticos e morais. Nesse sentido, as grandes empresas alimentícias vendem a imagem dos seus produtos atrelados à felicidade e à realização pessoal, quando, na maioria das vezes, essas mercadorias são responsáveis pela degradação da saúde do consumidor. Ainda de acordo com dados da UNB, as propagandas dessas indústrias induzem a uma má alimentação e atingem fortemente o público infantil. Correto? É uma estratégia que eu estou comparando elementos. A outra estratégia que eu possuo, eu não vou negar para vocês, é uma estratégia muito utilizada. Porque se eu tenho um desenvolvimento a ser elaborado, geralmente a pessoa, ao desenvolver esse tipo de texto, ele coloca a introdução, parágrafo seguinte a causa, o outro parágrafo é efeito. Depois ele vai passar para a conclusão, né? Então, assim, a causa vai concentrar tudo aquilo que pode ocasionar dentro de um parágrafo e todo o reflexo no outro parágrafo, certo? Quais são os operadores argumentativos? As palavras que eu vou utilizar aqui. Porque, já que, visto que, graças a, em virtude de, como reflexo disso, eu acho interessante, né? Toda vez que eu apresento um termo, um operador argumentativo que tem muitas palavras, o aluno que acaba decorando isso, e ganha linha. Então, isso é uma dica interessante. Com efeito, assim, consequentemente, etc. Então, aí eu tenho um exemplo. É importante pontuar, de início, a omissão do meio acadêmico quanto à má alimentação dos jovens. À guisa de Kant, o ser humano é tudo aquilo que a educação faz dele. As escolas brasileiras, entretanto, negligenciam a saúde dos estudantes ao não instruí-los sobre os riscos da obesidade e as formas de preveni-la. Como reflexo de uma população ignorante frente aos hábitos alimentares ideais, 8,4% dos adolescentes são obesos e mais de 30% das crianças apresentam excesso de peso, segundo pesquisa recente do Ministério da Saúde. Então, eu tenho aqui aquilo que é mais utilizado, a causa e o efeito. Tranquilo? O quinto é a evolução histórica, né? Então a gente tem um conhecimento histórico, aí você busca dentro desse seu conhecimento qual elemento que possa ilustrar, utilizá-lo como estratégia argumentativa, né? Eu tenho então quais são os operadores? Eu tenho o antes, depois, posteriormente, quando, logo que, assim que, logo após, a princípio,
no momento em que, pouco antes, pouco depois, atualmente, hoje, frequentemente, nesse meio tempo, sempre que, assim que, desde que, e etc. Né? Veja um exemplo que eu tenho aqui. Em primeira instância, cabe destacar o panorama histórico-político da segurança pública que influi em seu perfil odiernamente, quer dizer, odiernamente, historicamente. Na época do período militar, acentuou-se o esfacelamento de uma sociedade democrática em virtude da doutrina de segurança nacional, uma lógica puramente autoritária de conduta. Os modelos e as ações de segurança pública limitavam-se à contenção social, com o uso da força e de armas para a repressão. Contudo, essa ótica é perceptível no comportamento das ações policiais que são enfatizadas pelo terror e violência. Um exemplo que permite ilustrar isso foi a ocupação militar da comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro, marcada pelas guerras entre traficantes e os próprios policiais, ceifando centenas de vidas inocentes no meio do conflito. Olha que interessante aqui, né? O conhecimento, o embasamento histórico que propiciou a ilustração da sua ideia, correto? E por último, que a gente fala de réplica ou contraposição, né? Você vai contestar uma determinada ideia. O que acontece? Existem pessoas que, ao desenvolver o texto dissertativo, colocam a introdução, aspecto positivo num parágrafo e aspecto negativo no outro. E depois já vai para a conclusão dele, certo? Então, aqui nós temos, eu vou usar quais operadores argumentativos? Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, eu tenho todas essas conjunções coordenativas adversativas. No entanto, senão, embora, ainda que, mesmo quando, apesar de que, se bem que e não obstante. Também são conjunções subordinativas concessivas. E o exemplo para finalizar esse nosso contato aqui. Outro sim, é importante destacar o papel da educação no combate a essa situação, já que, assim como preconizado pelo educador brasileiro Paulo Freire, se a educação não pode transformar uma sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Tal pensamento evidencia o poder transformador da educação. No entanto, a educação oferecida no Brasil pelo sistema público ainda não é expansiva de qualidade, principalmente em comunidades carentes, na qual muitos jovens acabam recorrendo ao mundo da criminalidade, aumentando os índices de violência e prejudicando o sistema público de segurança. 6 estratégias, certo? Nós vamos voltar, depois da semana que vem, que vai ser uma semana de revisão, vamos voltar a fazer uma atividade junto, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima!